Um homem com o futuro político nas mãos. Um voo que nunca chegou ao destino. Um Brasil que parou. E uma pergunta que ecoa até hoje. Eduardo Campos morreu em um acidente ou foi silenciado? Você está no Silêncio que Fala, o canal que revive histórias que o tempo tenta apagar. Se inscreva agora, ative o sininho e participe dessa investigação. Quem foi Eduardo Campos? Eduardo Henrique Axioli Campos nasceu em 10 de agosto de 1965, no Recife, Pernambuco. Filho do poeta e cronista Maximiano Campos e da ex-deputada federal e ministra do TCU Ana Arraes, Eduardo cresceu cercado por debates políticos e ideias de transformação social. Mas o peso de sua história ia além de seus pais. Ele era neto de Miguel Arraes de Alencar, um dos governadores mais emblemáticos de Pernambuco e considerado seu principal herdeiro político. Entre reuniões, discursos e decisões estratégicas, Eduardo respirou política desde cedo. Aos 16 anos, entrou para a Universidade Federal de Pernambuco no curso de Economia, concluindo a graduação aos 20 anos e sendo orador da turma. Inteligente, articulado e carismático, Eduardo tinha um objetivo claro: fazer política com resultados concretos. Casado com Renata de Andrade Lima Campos, também economista, foi pai de 5 filhos: Maria Eduarda, João Pedro, José e Miguel Henrique, este último, nascido em 2014, com síndrome de Down. Trajetória política e conquistas. 1986, deixa a chance de um mestrado nos Estados Unidos para participar da campanha do avô Miguel Arraes ao governo de Pernambuco. Assume como chefe de gabinete e cria a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a FACEP. 1990, filiado ao PSB, é eleito deputado estadual e recebe o Prêmio Leão do Norte como parlamentar mais atuante. 1994, eleito deputado federal com 133 mil votos, licencia-se para ser secretário de Governo e da Fazenda de Pernambuco. 1998, retorna à Câmara Federal com votação recorde no estado, 173.657 votos. 2002, reconhecido como um dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso. Atua nas reformas da Previdência e tributária. Participa de CPIs importantes e apresenta projetos de impacto como uso do FGTS para pagar curso superior, tipificação do sequestro relâmpago no Código Penal, Lei da Responsabilidade Social. 2004, ministro da Ciência e Tecnologia no governo Lula, sendo o mais jovem ministro nomeado. Aprova a Lei de Inovação Tecnológica, articula a liberação de pesquisas com células-tronco e cria a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. 2005, assume a presidência nacional do PSB. 2006, candidato ao governo de Pernambuco, vence no segundo turno com mais de 60% dos votos. 2010, reeleito governador com 82% dos votos, tornando-se o mais bem votado do Brasil. Implementa o Pacto pela Vida, reduzindo homicídios em 39%, e promove grandes obras como a Refinaria Abreu e Lima, a Transnordestina e a Fábrica Hemobras. Prêmios e reconhecimentos. Um dos 100 brasileiros mais influentes, revista Época, 2009-2011. Melhor governador do Brasil, Ibope Band, 2011. Prêmio BID pelo Pacto pela Vida, 2013. 2013, rompe com Dilma Rousseff e lança proposta de nova política ao lado de Marina Silva. 2014, lança candidatura à presidência da República pelo PSB, com Marina como vice. O voo final era 13 de agosto de 2014, apenas 3 dias após completar 49 anos. Eduardo embarcou no jato executivo Cessna Citation 560X+, com destino a Santos, de onde seguiria para eventos de campanha. O dia começou ensolarado no Rio, mas em Santos o cenário era outro: chuva, teto baixo e visibilidade reduzida. A base aérea de Santos não possuía torre de controle, apenas uma estação de rádio para informar condições climáticas. O clima: manhã ensolarada no Rio, mas uma frente fria já avançava para a Baixada Santista, degradando as condições rapidamente, com teto baixo, chuva e visibilidade caindo de 4 km para 3 km, teto de 800 pés. O aeródromo de Santos, sem torre de controle, apenas rádio, aproximação NDB,
não precisa, considerada rudimentar, dependente de habilidade do piloto e condições climáticas favoráveis. Tripulação: piloto sem qualificação plena para o modelo, histórico de dificuldades no treinamento, inclusive incidente grave em 2012. Plano de voo: saída às 9h21, 8 minutos antes do previsto, combustível suficiente, mas decisão de continuar voo visual mesmo após mudança para voo por instrumentos em Santos. Arremetida e desorientação: após arremeter, a aeronave realizou curva apertada, inclinação de até 60 graus, variação de velocidade de 120-210 nós, cargas de até 2G. Condições favoreceram desorientação espacial incapacitante. Gravador de voz: inoperante desde janeiro de 2013, descumprindo normas impedindo a recuperação de diálogos cruciais. Impacto: queda em bairro residencial do Boqueirão, destruindo casas, ferindo moradores, matando todos os ocupantes. A bordo estavam Eduardo, 2 pilotos e 5 assessores. Durante a aproximação, o avião arremeteu devido ao mau tempo. Minutos depois, desapareceu do radar e caiu em uma área residencial do bairro Boqueirão, destruindo casas e matando todos a bordo. Investigação oficial: o CENIPA concluiu que não houve falha mecânica. O gravador de voz da cabine estava inoperante há mais de 18 meses. A investigação apontou: piloto sem qualificação completa para o modelo XLS+, aproximação fora dos procedimentos padrão, condições climáticas adversas, possível desorientação espacial dos pilotos. Gravador de voz da cabine estava inoperante desde 2013, o que por norma impediria voos. Pilotos não tinham experiência no modelo XLS+, não passaram por processo seletivo e apresentaram desempenho abaixo da média em testes psicológicos. Aeroporto não tinha torre de controle, apenas rádio, e não forneceu dados completos sobre teto e visibilidade. Investigadores cogitaram falha mecânica, colisão com aves ou erro humano. A Polícia Federal, por outro lado, investigou a compra da aeronave e possíveis irregularidades financeiras ligadas ao PSB, construtoras empreiteiras, como Camargo Correia e OAS. A Operação Turbulência descobriu movimentações de mais de 600 milhões de reais, parte supostamente usada na campanha e na aquisição do avião. Suspeitas e teorias: embora os relatórios oficiais apontem erro humano e fatores climáticos, teorias persistem. Queima de arquivo, pela relevância política de Eduardo e crescimento nas pesquisas. Irregularidades na compra do avião. Omissão deliberada de informações meteorológicas. Pressões políticas às vésperas da eleição. Operação Turbulência. Movimentação suspeita de 600 milhões de reais em lavagem de dinheiro. Parte teria comprado a aeronave usada por Campos. Nome de Camargo Correia e OAS aparecem ligados ao caso, com possíveis pagamentos de propina. Empresário Paulo César Morato, indiciado, foi encontrado morto em um hotel. Possível queima de arquivo. Ministério Público Federal sugeriu que Campos e Fernando Bezerra Coelho receberam propina do dono da aeronave. Irmão de Eduardo, Antônio Campos, defende que pode ter havido motivação política para eliminar Eduardo e pede reabertura do inquérito. O próprio irmão de Eduardo, Antônio Campos, defende a reabertura do inquérito, alegando que pode haver motivação política. Impacto político e legado. A morte de Eduardo mudou o rumo das eleições. Marina Silva assumiu a candidatura e chegou a ameaçar a reeleição de Dilma, mas acabou derrotada após intensa campanha negativa. Marina Silva, vice de Campos, quase alcançou Dilma Rousseff após assumir candidatura. Chegou a 34% nas pesquisas. Eleição mudou totalmente o cenário de 2014. PT e PSB aprofundaram o rompimento. Eduardo é lembrado como o melhor governador da história de Pernambuco por 50% da população, segundo pesquisas. Em 2024, teve o nome inscrito no livro de aço como herói nacional. Prêmio Governarte do BID passou a levar seu nome em 2015. Legado político segue vivo no eduardismo, principalmente com a carreira de seu filho João Campos. O legado de Eduardo Campos é lembrado em Pernambuco pelo avanço econômico, redução da violência e postura de diálogo. Em 2024, foi reconhecido oficialmente como herói nacional, com seu nome inscrito no livro de aço do Panteão da Pátria. Acidente ou crime político? O que realmente aconteceu naquele 13 de agosto?
Aqui no Silêncio que Fala, nós não deixamos que histórias assim sejam enterradas. Inscreva-se, ative as notificações e deixe seu comentário. Você acredita na versão oficial ou acha que Eduardo Campos foi silenciado? E mais, qual outro caso esquecido você quer ver investigado aqui? Um assassinato que a mídia parou de falar, mas que você quer entender a fundo. Escreve aí e vamos dar voz ao silêncio.